Seja muito bem-vindo à 8ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje temos um convidado ilustre, Dr. Hermelino Becker, cirurgião oncológico e atualmente corregedor do CRM Paraná. Isso, doutor Hermelino? Estamos nessa função, né? E é um prazer estar aqui. A gente sabe que sempre esse tipo de oportunidade, né, de trabalhar e discutir coisas, inclusive da ética, só leva a sociedade para um nível melhor, civilizatório, né? É um prazer mesmo. Com certeza. Dr. Hermelino atua diretamente, né, nos dilemas da ética médica e o objetivo aqui é trazer reflexões sobre os desafios da nossa profissão hoje no mercado que a gente vive, né? E para começar, uma pergunta assim, o que vocês mais veem, né, dentro do CRM Paraná? Vamos falar agora do nosso estado, né, que é onde vocês atuam, de recorrente em relação a denúncias envolvendo médicos. E aqui não necessariamente oftalmologistas, mas os médicos, né, em geral. O CRM recebe essas denúncias éticas e ele recebe de lugares variados, né? Às vezes quem nos propõe um fato que precisa ser investigado é o Ministério Público, às vezes são delegados, eventualmente quem denuncia são colegas de trabalho e concorrentes daquele médico, né? Inclusive de outras profissões, às vezes que estão ali na lide, né, hospitalar, emergência, né? E também os pacientes também denunciam. Os pacientes também. Quer dizer, estamos sempre sendo observados, né? Os temas mais comuns, hoje é uma coisa muito sintomática, muita denúncia de propaganda, né? E o CRM tem uma comissão de divulgação de assuntos médicos que percebe, às vezes, certas propagandas meio fora de padrões que os conselhos estabeleceram. Então tem muita orientação, muita conversa, mas às vezes acaba caindo nos processos éticos. Nós temos muita desídia de perícia, né? Porque a perícia é uma atividade extremamente desgastante para os médicos. E ao contrário de uma cirurgia, né, que você atende o doente hoje, marca para daqui 1, 2 semanas, depois tira os pontos, e aquilo terminou. A perícia, muitas vezes, ela se prolonga, né, com novos quesitos, novas demandas. E isso realmente, para quem não tem muita organização, acaba caindo para nós. E, né, isso vem direto do tribunal, denunciado, está no Código de Processo Civil. O juiz tem que avisar o conselho quando o perito não entrega, né? Fora isso, eventualmente vem situações de comportamento dos médicos, né? Caem lá e tem infrações éticas relacionadas ao comportamento, inclusive de assédio moral, assédio sexual pelos médicos, né? Caem eventualmente denúncias sobre atitudes de chefias, né? As chefias têm muitas responsabilidades. E acaba caindo, sim, eventualmente, alguns maus resultados, que não necessariamente vão se comprovar como infrações éticas, né? Afinal, jogando um pouco pro futebol, só perde o pênalti quem está lá batendo, né? Se você não atender nenhum doente, nunca nenhum vai reclamar. Mas tem algumas profissões que, efetivamente, quando ocorre um mau resultado, aquilo tem um impacto, né? E é exatamente por isso que é tão importante a gente defender, né, os médicos habilitados, né, e as condições de trabalho dele, para que os maus resultados não ocorram, né? Hoje a gente ouve muito falar de burnout de médico, a gente entende que mais do que antigamente se denuncia mais, existem mais processos, e a gente vê alguns colegas em situações difíceis, né? Na linha de frente de emergências, de hospitais que definem condutas, né? É muito comum o gestor determinar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas aí muitas vezes a denúncia vai cair sobre o médico atendente, assistente que estava ali na linha de frente. E aí? O que esse médico pode alegar? Ele não deveria estar trabalhando ali, ele não deveria ter aceitado aquela condição, e aí agora ele vai ter que pagar por isso. Tem alguma responsabilização dessa estrutura também? Vocês enxergam tudo isso? A gente enxerga, e eu até ousaria dizer que o grupo
atual está bastante atento, né? Porque é muito importante a gente dar a tridimensionalidade dos fatos, né? Então, uma coisa, às vezes, é você estar atendendo uma dor abdominal, que depois se mostre ser um caso cirúrgico, num hospital terciário, né? Onde você faz uma tomografia sem muita dificuldade, pede o exame de sangue fácil, tem um cirurgião que atende o telefone, está disponível, né? Eu vou pegar um casinho aqui, eu tive com meu filho no hospital, né? Claro que o hospital deu trabalho, né? E foi sensacional, a gente chegou às 7h30, às 8h10 eu estava na mão uma tomografia laudada e exames de sangue. 40 minutos. Não é claro, não é isso que a gente tem, né? Mas assim, pela nossa facilidade. E diagnosticada a apendicite do filho. Às 10h30 ele foi operado e às 8h da noite estava em casa. Claro que a gente percebe que não dá para esperar isso de uma pessoa que está lá, numa cidade do interior, numa UPA, onde, né, isso vem muito das responsabilidades, porque você não pode tolher as liberdades do médico, né? Então eu vou exagerar um pouquinho na expressão, mas você não pode ficar dizendo que o médico, para pedir uma tomografia, tem que telefonar para o prefeito, entende? Ele tem que ter as liberdades. Ao mesmo tempo, é um problema para o gestor, porque ele tem um limite de recursos, né, que ele tem que administrar. Mas na vontade de administrar, às vezes ele esquece que a profissão médica ela é especial e ela demanda prerrogativas, porque eticamente o médico é o guardião do paciente. E é ele que tem que responder pelas decisões. Então as decisões têm que ser dele. Mas o conselho consegue diferenciar os ambientes de trabalho e consegue também perceber quais são as responsabilidades do médico que está lá, de uma certa maneira, na linha de frente, e do médico que tem que providenciar as estruturas necessárias para que aquele médico trabalhe com liberdade, embora a gente sabe que nada é perfeito, mas com liberdade. Porque existe uma tendência, a gente estava falando sobre o capitation numa das nossas conversas aqui anterior, né? E aí no capitation, como você tem um valor fixo combinado, contratado, né, para aquele número de vidas, algumas políticas acabam se impondo para que aquilo funcione e dê uma viabilidade financeira ao final do mês, né? Então a gente imagina o quanto isso vem de choque com essa questão ética, em que cada indivíduo que está na sua frente merece o seu melhor, independente de você estar com esse recurso contado ou não, né? E aí é importante, às vezes eu vejo colegas que não sabem da sua responsabilidade nessa situação, se colocam em situações como essa e se sentem protegidos por uma orientação superior de que, olha, aqui a gente só pede esse exame, a gente não pede outros exames, ou aqui a gente não opera esse tipo de coisa, né? Aqui a gente lida dessa forma. E aí o colega, às vezes, um pouco ingênuo, acha que ele está protegido. Não, eu estou fazendo o que me mandaram fazer, né? Eu estou dentro de um protocolo. Estou dentro de um protocolo, perfeito. Veja, de modo geral, a padronização em saúde está relacionado à qualidade. Mas as pessoas são diferentes, né? E às vezes um quadro de uma pessoa de 40 anos é diferente de um quadro de 70, ou de 2, ou, né? E efetivamente, um conceito que eu entendo que é muito válido e que os médicos entendem muito mal é que o médico ele não está exatamente preso nos protocolos, né? O médico, porque ele responde com todo o peso da justiça criminal, civil e ética, ele, na verdade, o que se coloca no ato médico são diretrizes, conhecimentos científicos, né? Então, para esse caso aqui, tem estudo que mostra que fazendo químio melhora tanto a sobrevida e tal. E, em geral, ele vai seguir as diretrizes. Mas ele não pode se esconder da sua responsabilidade atrás de protocolos. Embora, de uma certa maneira, habitualmente os protocolos resumem a maioria dos casos, mas não todos. E não se pode tirar do médico a prerrogativa de individualizar a vida do doente, né? Tomara que
tenha sido esclarecedor, né? Essa tecnologia que você falou, falando um pouquinho mais, né, e nem é muito a minha área, mas tem tecnologia nova de administração, que são essas maneiras novas, né, de combinar a remuneração do serviço do médico. Tem que tomar muito cuidado, porque cada uma delas traz uma tendênciazinha que nem sempre é o interesse do paciente. Sobre o risco que a gente conversou uma vez, né? E o Quem médico assume o risco, né? Porque tem lá um capítulo, um artigo do Código de Ética, né, vamos dizer assim, uma infração caracterizada por deixar de usar os meios disponíveis em favor do doente, entende? Então, eu acho que a mensagem aqui é que, independente se você está debaixo de uma estrutura e de alguém que te mandou fazer ou não fazer, você é responsável pelos seus atos, né? Sendo acaba médico, sendo responsável. você é responsável por pedir ou não pedir, oferecer ou não oferecer o melhor exame diagnóstico ou tratamento, né? E às vezes, né, os convênios ou as gestões e tudo colocam pessoas que não são médicas fazendo essas decisões. E aí realmente é um problema porque, assim, os números são muito eloquentes, né, principalmente os números financeiros. Mas a gente tem que lembrar que tem lá o ser humano, né, e toda a atenção do médico é voltada para o ser humano. Então, assim, né, os riscos da atividade, eles precisam ser corridos. Você não pode, de uma certa maneira, cortar, né, o canto para não correr aquele risco. O interesse original é o interesse do doente. Hermelino, então o médico ele vai responder para o CRM, ele pode ser chamado a responder por alguma ação, omissão, negligência no CRM, mas não só isso, ele também pode ser penalizado em outras esferas. Como que funciona isso? Excelente pergunta. Maria Cecília e Viviane, vocês abordaram um tema que, quando a gente está na faculdade, a gente não enxerga. É só depois que começa a trabalhar mesmo. Tudo que a gente faz, a gente responde em 3 tribunais diferentes, se a gente for denunciado em cada um deles. Um é no conselho, né? E o conselho analisa a infração como uma infração ética. Então tem lá no Código de Ética aquilo que o médico não pode fazer. Se caracterizar aquilo, aí eventualmente, claro, ampla defesa, contraditório, julgamento, o médico pode receber penas. Mas quais são essas penas do conselho? Advertência ou censura sigilosa, que só o conselho e o médico ficam sabendo. Censura pública, que daí é um envergonhamento do médico, porque ele fica lá com o nome no site do conselho, aparece na internet e tal. E o conselho tem daí, de uma maneira exponencial, 2 penas que eu entendo que são duríssimas, que é a suspensão por 30 dias, né? É sempre, além do constrangimento, o médico fica sem remuneração naqueles 30 dias. E, por fim, a cassação do diploma, do direito de exercer a medicina, que é uma das poucas penas perpétuas que existem na nossa legislação. Né? A pessoa não. Ele pode, claro, ir para a justiça comum e tentar anular, né, o julgamento, mas, assim, é uma pena que, quando ela é aplicada, em geral, a materialidade é muito forte. E não adianta fazer outra faculdade de medicina para tentar exercer de novo, porque, em tese, né, são questões de, vamos dizer assim, conduta ética. E aí. Agora, veja, a parte do conselho, nós médicos respondemos. Se nós fizermos, né, e é sempre um risco, porque a nossa atividade é essa mesmo, é lidar com vidas. Se nós fizermos uma lesão corporal ou vamos dizer assim, tivermos um falecimento em que exista culpa, né? O médico nunca tem a vontade de causar mal, mas por culpa, eventualmente, ele pode ter essas coisas. Aí a gente vai responder na justiça criminal, que começa com o delegado, o promotor e juiz, né? Então, estes entes da sociedade, eles fazem um julgamento separado do conselho. Claro que quando um condena, o outro, né, assim, pode se influenciar, né? Mas aí muitas vezes quem vai avaliar essa conduta no âmbito criminal, às vezes é um perito médico-legista, né, que vai fazer esse papel. E se a gente causar
né, desde danos morais até danos estéticos e tal, eles podem acionar os médicos também na justiça civil, onde habitualmente, né, se ficar caracterizado ali uma culpa, a gente às vezes tem que fazer uma indenização daí para o paciente. Então, cada um desses tribunais, eles são independentes, embora um possa influenciar o outro, inclusive emprestando provas, né, de um processo para o outro. Perfeito, excelente. Hoje a gente vive também um momento de grande pressão do mercado, né? Mencionou no começo que existem denúncias em relação a propagandas, isso que já teve uma mudança na legislação, né? Que algumas coisas não eram permitidas e hoje são, né? E aí a gente sempre se esbarra, porque quando a gente está na faculdade é muito forte a ética, né? O ensino da ética, eu acho que a gente aprende muito isso na faculdade, tem matéria sobre isso. A gente não tem sobre o mercado, que eu acho que faltaria um pouco, finanças, mercado, né? Marketing, modelo de negócio, faltaria. Mas a ética tem. Só que aí a gente se vê, às vezes, diante do mercado, né? Então, as propagandas, às vezes, aceitar algumas condições, às vezes atender mais num tempo menor do que você deveria. E eu acho que isso é muito mais do dia de hoje do que de um tempo atrás, né? Então, o que eu quero chegar é numa reflexão sobre, assim, às vezes a gente vem de um academicismo ético, de como a gente deve fazer, e quando a gente enfrenta o mercado, quando a gente cai na sociedade, a gente acaba se perdendo um pouco, assim, perdendo a mão um pouco, assim. Vocês percebem isso acontecer, assim, né, como no órgão? São os dilemas éticos, a pressão pela nossa própria remuneração, mercado, né? Uhum. Então, em tese, tem muita coisa escrita. Olha, até aqui pode, isso aqui não pode e tal. Mas você não consegue escrever regras que prevejam todas as situações, né? Sim. E nós temos ainda por cima, mais agora, né, com o grande número de escolas, uma grande quantidade de médicos que proporcionalmente muito menos terão a oportunidade de fazer a tal da residência. Uhum. E a residência, ela era um caminho muito clássico para todos nós, né, na época, e uma formação médica assim extremamente robusta, né? Tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comportamental nosso, né? Porque a gente estava lá com os mestres, assim, de olho na gente, né? E são muitos anos, são milhares de horas. Mas nem todo mundo é obrigado a fazer residência para ser especialista, né? Então sempre tem a oportunidade de fazer a prova da associação, da especialidade, né? Só que para fazer a prova você tem que demonstrar atividade. Então, atividade na área. Na área, por um tempo. Então, né? você, assim, isso te cria um dilema, porque você não pode se fazer de especialista, porque você não é. Só é especialista quem pegou o diploma e registrou no conselho. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter atividade na área. E isso vai, efetivamente, deixando os médicos vamos dizer assim, em certos dilemas, né? Porque precisa trabalhar, precisa ter a atividade na área, mas não pode anunciar, né? Senão acaba, naturalmente, quem já tem diploma, muitas vezes, as associações de especialidades, o cara está se fazendo lá de especialista. E efetivamente não há uma solução óbvia nem fácil para isso, né? Assim, e a gente não pode tirar o direito, né, das pessoas de buscarem a sua diferenciação profissional. Então isso é uma coisa que a gente tem olhado também com bastante carinho, né? Porque tem que se compreender as pressões por um lado, as regras pelo outro, né? E assim, é caso a caso. O julgamento ético é caso a caso. Cada um é diferente. O que a Maricília está falando é que muitas vezes o médico se vê numa saia justa, né? Porque você vem de um sistema onde 75% da população está no SUS, em que nós temos condições que nem sempre são ótimas, né? Até pelo volume de pessoas que você tem ali. 25% está na saúde suplementar, que também está virando uma saia justa, né? Com o achatamento da margem de lucro do médico, muitas vezes que tem que manter uma estrutura que tem custos, e aí correto, entre aspas,
que não é correto, mas a gente vê na oftalmologia, por exemplo, uma realidade em que o médico acaba autogerando muitos exames dentro de um sistema de saúde suplementar para pagar as contas e achatando o tempo de consulta, por exemplo, o que acaba induzindo erros, né, na sua conduta. Então, a gente vê muitas vezes uma estrutura que não se mostra muito favorável a uma ação e que pode gerar consequências éticas, né? Acho que a realidade está ficando complexa e cada vez mais o médico tem que estar ciente do que é ético e do que não é ético, né? Tem que ter isso muito claro na mente. Como regra, né, você se pautar pelas condutas mais éticas habitualmente vai te dar uma carreira mais longeva, né? Até porque você está sendo avaliado também pelos seus pares, né? E assim, temos que tomar muito cuidado, até porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, às vezes o que hoje não tem indicação de fazer esse exame, daqui a pouco vem ciência nova, e aí essa pessoa que às vezes estava pedindo acaba tendo razão lá daqui a 10 anos, né? É verdade. E tem um outro viés também, né? Porque o paciente também tem opinião, né? Ele é um ser vivo, um ser humano, um adulto, Mais né? do que nunca ele tem opinião, né? Antigamente, Sim. hoje E ele vai no informação, Google, ele né? tem acesso à informação. Exato. Né? E aí também tem alguns vieses de mercado, porque o paciente tem a sensação de que fazer mais exames é benéfico para ele, né? Então, isso também não é muito fácil para os médicos explicar que tem literatura que recomenda que até que não se faça, né, certos exames invasivos e tal. Assim, não há uma solução, né? Além disso, tem muita tecnologia na oftalmologia, né? A tecnologia é, assim, espetacular, né? As lentes novas, técnicas de cirurgia, exames, né? E, assim, a gente tem que entender que a medicina é viva, né? Então, tipo assim, a gente fazia isso antigamente, mas hoje a gente já faz diferente. E se a gente tiver um filho que vá pela especialidade, vai ser diferente também. Então, Deixa eu perguntar temos que ter muita tolerância com quem tem uma opinião diferente. Né? Sim. Em termos de uma curiosidade, na verdade, em termos de denúncias por especialidades, existe um ranking, vamos dizer assim, do que é mais denunciado? A oftalmologia está muito nesses primeiros níveis ali? Existe mais ranking nos tribunais civil e criminal, né? Uhum. No nosso CRM lá tem muita denúncia de publicidade, e daí junta várias especialidades. Por temas. Mas sem dúvida, tem especialidades que dependem mais da publicidade para a carreira do médico. Claro. Tem outros que dependem menos. Sim. São mais dependentes de indicação, né? Uhum. Tem muita perícia, né, por causa da desídia. Uhum. E eventualmente nós temos agora na sociedade uma questão aí da autonomia da gestante, né? Então, o nosso conselho está trabalhando por uma lei chamada de segurança obstétrica, né? Porque é um binômio, né? Mãe e filho e tudo, e tem interesses dos dois ali, mas tem sim autonomia para ser respeitada. Então, maus resultados, né? Em pessoas jovens, em trabalhos de parto, habitualmente numa proporção, eles acabam passando num crivo, né, de avaliação do conselho. Às vezes, uma simples sindicância já indica que ali não houve nada, é arquivado, tal. Às vezes vira processo. E aí é dado todo o direito, né, da pessoa se defender, se explicar. Né? E uma coisa que eu quero falar aqui no podcast é que, assim, no conselho, como nós não somos juízes formados, concursados, sempre as votações são feitas em câmaras de conselheiros, né? Então, sempre por voto, nunca por uma decisão monocrática, assim, né? Perfeito, tem que ser assim. E isso traz mais justiça. E vocês também têm uma atuação no controle da prática da medicina por não médicos, né? A gente vê crescendo muito as áreas que seriam complementares, que estariam para trabalhar juntas, assumindo alguns posicionamentos que nos incomodam, né? Isso aconteceu também porque existe a lei do ato médico, né? Mas a lei do ato médico, ela foi parcialmente vetada. Sim. E isso abriu certas brechas que as profissões
muito dignas, né, mas que eventualmente querem fazer atos médicos sem o devido treinamento, né, porque a medicina efetivamente é muito complexa, é muito profunda, e o treinamento começa lá no ciclo básico. Então, questões aí de estética, eventualmente até de perícias, acabam eventualmente trazendo, né, lesões corporais, eventualmente alguns óbitos que saem nos jornais, né? E o Conselho está muito ativo em parceria com os outros órgãos da sociedade, que vão desde vigilância, delegacia, promotorias, legisladores, né? E o Conselho tá criando essas pontes e está tendo um efeito assim que me parece extremamente salutar para a segurança dos pacientes, né? Não é uma coisa corporativa. A ideia é prevenir os maus resultados decorrentes, né, de práticas por profissionais que tem muita polêmica, mas eu vou chamar aqui de não habilitados, né? A habilitação é o diploma e o registro. E a habilitação da especialidade também é o certificado da especialidade e o registro, né? Então essas coisas são registradas no Conselho para que este Conselho proteja os cidadãos e não corporativamente as carreiras, né? Não é nada disso. Perfeito. Pensando um pouquinho na oftalmologia, Hermelino, a gente tem algumas questões peculiares e próprias, né? Então, o oftalmologista, ele trabalha com muitos equipamentos, né? Então, para montar um consultório de oftalmologia é diferente de um consultório de clínica médica, né? Ele depende de muita tecnologia, ele tem possibilidades, né? Então, você tem possibilidades de usar dessa tecnologia, às vezes também com as órteses, próteses, né? Para estar trazendo para o paciente alguns benefícios. E às vezes a gente caminha por um terreno um pouco perigoso, né? Porque se você não oferece, você também não está respeitando o direito daquela pessoa que te procura de saber que existem essas opções, né? Dependendo do que você oferece, tem um custo alto, e aí também a gente... É algo que a gente tem que estar atento e ter cuidado, né? Poderia comentar com a gente. Se você não oferece, você deixou de dar informação pela autonomia do paciente, né? Se você oferece, às vezes você cai numa impressão de estar trabalhando mercantilmente. Isso, né? Perfeito. E, assim, qual é o princípio? O princípio é o seguinte: o médico trabalha pelo bem do paciente. O que vem de lucro, honorários, evolução profissional, em tese, é secundário a este interesse original. Neste interesse tem que acompanhar a informação, consentimento informado, né? Muitas vezes, quando as coisas são muito complexas, você já tem lá um livrinho impresso, né? Com todas as complicações possíveis, com todas as vantagens possíveis. Então, por isso que o médico tem que saber um pouco de filosofia, né? Porque a regra escrita... A bioética, ela é normativa e axiológica. Se você vai só pelo normativo, você começa a meio que torcer as palavras, entende? Porque você quer que aquilo... Você tem que entender quando o cara fez aquele artigo daquela lei, daquela resolução, qual era o valor moral, social, humano que ele estava preservando. Então, se você entende esta relação, né, entre os valores morais e as leis que estão propostas, habitualmente você vai andar em caminhos bastante respeitáveis, né, bastante dignos. Se você, ao contrário, né, tipo assim, quer achar a brecha da lei lá, porque você precisa empresarialmente daquilo, inevitavelmente, uma hora algum problema vai surgir. E daí você, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Né? E às vezes é difícil de explicar. Porque a sociedade, ela caminha por uma moralidade. A moralidade, ela permeia o nosso meio. Então,
Quando você começa a esquecer um pouco isso, todo mundo começa a perceber, né? Então, às vezes, um bom médico, cioso, né? Um cara, assim, vou chamar assim, tradicional, né? Ele tem lá um mau resultado. Todo mundo sabe que aquilo pode acontecer. Quando uma pessoa que, de uma certa maneira, constrói, né, a sua reputação num sentido mercantilista e tudo, quando tem a mesma complicação, às vezes o julgamento, né, às vezes começa de um patamar diferente. E por isso que, né, a gente fala para os jovens médicos assim, que eles precisam compreender, né, as moralidades inerentes à sociedade. A moralidade, ela é dinâmica, né? A gente não pode ficar preso lá no século XX, né, que de onde nós viemos. Mas a gente tem que entender o que a sociedade espera da gente, né? Então, o que a gente ouve muito falar é que uma das seguranças do médico é a documentação o melhor possível no prontuário. E isso vocês corroboram também? Isso é clássico, né? Mas, efetivamente, o que acontece? Por isso que o conselho, muitas vezes, é acionado quando os médicos dizem, olha, nós estamos sendo pressionados aqui a atender em 15 minutos, em 12 minutos, em 8 minutos, né? Porque, efetivamente, nessa hora, o que sai prejudicado é a documentação do caso, entende? Principalmente aí em serviços de emergência, né, também. O que acontece? E você, claro, você faz centenas de atendimentos onde não vai haver denúncia, não vai haver nada, os resultados foram bons, né, até que um deles você é questionado. O que você fez aqui, doutor? Aí você vai olhar o teu prontuário, 3 linhas, né, e aí fica realmente difícil, porque você, às vezes, não colocou lá o exame físico do abdômen, que é onde aconteceu a complicação, não colocou os dados vitais, né? E assim, quando você escreveu antes e demonstrou lá uma linha de raciocínio, um cuidado, uma diligência, é difícil você condenar o médico em qualquer uma das 3 instâncias, porque não tem infração ética. Não tem, vamos dizer assim, imperícia, imprudência, negligência, que são os elementos da culpa, né? Sim. E muitas vezes você não consegue nem comprovar o nexo, né, entre aquele ato e aquele mau resultado necessário, mas você tem que ter as coisas documentadas. E os prontuários hoje são eletrônicos, né, quer dizer, você não pode voltar no dia seguinte para corrigir, porque fica a trilha, né, eletrônica. Então, essas situações de atendimentos de correria, precários, habitualmente ensejam um risco profissional maior. Né? Você tem que atender e você tem que documentar. Todo mundo sabe disso, né? Mas às vezes você tem que trabalhar também, e não é fácil achar o melhor lugar. Né? Ainda mais com tanto médico novo, né? Então. Doutor Hermelino, só temos a agradecer a sua presença aqui, esclarecendo esses assuntos densos, né, da ética médica, ainda mais no momento que a gente vive hoje. E chegamos ao final de mais um episódio da Oftalmo Expert, de olho no futuro.